E aqui do Espírito se encontra o Santo Evangelho do Senhor Jesus, Lucas, aqui, irmãos, capítulo 10, verso 25. Glória a Deus. A parábola do bom samaritano. Nessa Bíblia se encontra na página 103 do Novo Testamento. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Lucas 10, verso 25 ao 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Queridos irmãos, embora está escrito no título aqui a parábola do bom samaritano, mas não foi apenas uma parábola, uma comparação, uma história, uma alegoria para se comparar. Não. Isso de fato aconteceu. Essa conversa do Senhor Jesus com esse doutor da lei. E o Senhor fez a parábola para ele. A palavra de poucos versos, 12 versos, lá teve um acontecimento. Quando esse homem chegou com uma pergunta, ele já veio numa intenção de tentar o Senhor. E aqui fala, se levantou um certo doutor da lei, e tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então não foi com sinceridade. Tinha uma certa astúcia nessa pergunta, porque tem uma coisa, irmão, tem perguntas que se faz ao Senhor, e o Senhor responde aquilo que foi perguntado. Mas tem certas perguntas que podem também estar tentando o Senhor. E hoje, por esta palavra, o Senhor vai continuar guiando o seu povo como tem guiado até esse presente momento. Para nós elevar a Deus a nossa humilde oração, não como indagando o Senhor, mas suplicando como foi nessa noite, pedindo, rogando que o Senhor mandasse o conselho santo da sua fiel palavra.
Porque a tua palavra é vida, a tua palavra liberta, a tua palavra cria, a tua palavra. Então, enaltecendo realmente aquilo que quer ouvir da boca de Deus, não aquilo que queremos tentar o Senhor. E numa outra parte das Sagradas Escrituras diz que nós não devemos tentar o Senhor como os israelitas tentaram. E no meio do deserto afrontavam o Senhor. Depois do Senhor ter feito tanta obra, tanta maravilha, vinham ainda e tentavam o Senhor. Mas Ele que nunca deixará ser tentado por ninguém, Ele permanece, irmão, do jeito que Ele é, fiel. Deus não muda, Ele nunca mudará, mas Ele muda aqueles pensamentos errados para o certo, trabalha naquele que realmente deixa o Senhor entrar. E esse homem estava com astúcia, porque era um doutor da lei, se achou no direito de fazer o Senhor indagado, tentando o Senhor. E o Senhor perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Quer dizer, você tem a lei, você é um doutor da lei, e vem me perguntar, o que você aprendeu da lei? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Falar que ama a Deus, uma pessoa pode até, irmão, nos enganar aqui, e o Senhor sabe se ele ama mesmo o Senhor acima de todas as coisas. Mas quando fala amar o teu próximo como a ti mesmo, isso pode ser visto de muita gente. Então naquela hora ele viu que a própria lei lhe acusava, porque ele não tinha amado o próximo como a ele mesmo. E ele tentando se justificar, diz aqui, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Querendo dizer, ninguém pode falar, irmão, quando uma pessoa fala que ama a Deus, não, você não ama a Deus, porque o Senhor sabe o que está dentro daquele coração, se ama ou não. Mas quando se trata do próximo, todo mundo já vê, irmão, nas atitudes, como a pessoa trata o seu próximo, como encolhe a mão na hora de fazer o bem, e como estica o braço na hora de vingar, as palavras rápidas na hora de se defender, bendito é o Senhor, e na hora do consolo, pouca conversa. Então aquilo acusou a consciência, e o Senhor sempre sondando mente, coração, sentimento, entendimento, ninguém escapa do Senhor, bendito seja Deus. E aquele que queria tentar o Senhor fez ele mesmo, cutucou na consciência, e ele tentando justificar-se a si próprio: mas quem é meu próximo? Querendo dizer, eu não sei, mas bem-aventurado o irmão e a irmã que está aqui nessa noite, e o Senhor já te fez amar o Senhor. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Fica um ensinamento aqui, irmão. Tem coisa que eu não gosto de escutar, então também tenho que tomar cuidado para não falar aquilo que eu não gosto de ouvir. Tem coisa que eu não gosto que faz comigo, não faça com teu irmão. Não gosta o que fazem com você, não faça com teu próximo. Então, irmão, hoje o Senhor dará uma consciência maior por essa palavra, e quem está aqui recebendo, antes de você abrir a tua boca, você vai dizer: será que eu gostaria de ouvir isso? Será que eu gostaria de ser tratado da maneira que está me vindo para mim tratar esse irmão, essa irmã, até essa pessoa que não é doméstica da fé? Que é isso hoje? O Senhor vai te dar um amor maior aqui hoje. Dilata teu coração, e o Senhor vai te encher daquilo que é virtude celestial. Então ele, falando, respondeu, disse, Senhor Jesus respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele não disse isso, irmão, simplesmente por falar, porque esse lugar era chamado por muitos Vale da Sombra da Morte. E caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, porque ele levava alguma coisa. Vamos levar isso logo para o lado espiritual por conta do horário. E espancando-o, se retiraram, deixaram meio morto, deixando-o meio morto. Irmãos, o Senhor não estava falando simplesmente de um lugar físico e de uma pessoa.
Senhor estava falando aqui já do primeiro homem e o que através dele aconteceu com toda a humanidade. Todos nós, através de Adão, somos participantes daquela representação de um homem que naufragou, um homem caído. E a morte dele não foi física, foi espiritual. Veio o inimigo, tirou os valores, acabou com o homem até o Senhor vir. Mas o homem ficava meio morto. Por que meio morto? A carne, bendito é o Senhor, estava ali, gerou filhos, mas a morte foi espiritual. Então o Senhor falou meio morto por conta da morte espiritual, mas a morte física. Quando essa morte entrava no físico, o espírito era vencido pela morte. Veio, olha que ele fala aqui, descia ocasionalmente pelo mesmo caminho certos sacerdotes. Quer dizer, a lei, sacerdócio levítico, a lei foi impotente para salvar. Viu, mas não pôde levantar esse homem do pecado e da morte. Continuou ali meio morto e ferido. De igual modo, um levita, quer dizer, vieram os outros, representando esse sacerdote. Foi crescendo. Não conseguiu, nem Moisés, nem Elias. Mas um samaritano que ia de viagem, ele não era daqui, ele veio aqui. Quem é esse samaritano? Por que samaritano? O Senhor Jesus se humilha aqui nessa parábola. Vamos ficar em comunhão para entender isso aqui, que isso é muito profundo. Por que ele se pôs aqui como samaritano? Porque o samaritano era uma mistura de judeu com assírio, e desde então o judeu que era puro, da tribo de Judá e de Benjamim, já não aceitava mais os outros irmãos das 10 tribos de Israel como seus irmãos, porque é uma raça misturada. Então desde ali não teve mais comunhão. É judeu puro, tem que ser Judá. É hebreu puro, é da tribo de Judá e Benjamim. Das outras 10 é samaritano. Foi mistura dos assírios com israelitas, a capital se tornou Samaria, então não é judeu, é samaritano. E o Senhor não veio, irmão, entre príncipes, batendo no peito, mas humilde, obediente, como um servo, à vontade do Pai, ele aceitou a cumprir. Aquele que tinha tudo, a glória, deixou lá por um tempo e veio aqui a essa terra. Vamos entender isso, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Ele podia dizer, aleluia, eu sou igual a Deus, eu sou o filho de Deus, o Pai está em mim, eu estou nele, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas não, um certo samaritano, quer dizer, um rejeitado por vocês, judeus. Pode ver, quem que rejeitou o Senhor? Os judeus. Quando o Senhor fazia um milagre, uma obra, um grande profeta levantou-se entre nós. Mas quando ele falava, perdoado estão os teus pecados, quem é esse para perdoar pecado? Senão Deus. Não enxergava. Então ele mesmo se pôs. Aonde estavam jogando ele? Um certo samaritano que ia de viagem. Ele veio, passou e voltou. A viagem dele terminou. Glória a Deus. Mas ele fez uma promessa. Varões israelitas, varões galileus, por que estáis tanto olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir em nuvem com glória, assim ele retornará para os seus. Ele disse, eu vou, mas eu volto, eu venho pegar o que é meu nos ares, essa terra eu não piso mais nela, aleluia, glória a Deus. E o que ele faz aqui? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, glória ao Senhor. Começou ali, onde estava esfolado, começou a curar. Moisés não conseguiu curar, Elias não conseguiu curar, mas veio Jesus Cristo. Aleluia. Pode ver, irmãos. Primeira, segunda, na terceira veio aquele que levantou o homem que estava caído. Colocou azeite e vinho.
deitando-lhes azeite e vinho nas suas feridas. O azeite é a figura do amor, irmãos, e o vinho é a figura da doutrina. O vinho, ele tem um poder de matar as bactérias. Vinho, vinagre, tudo que é derivado dessa composição, ele mata a bactéria. O azeite é cicatrizante, é a figura do amor, e o vinho é a figura da doutrina. Quantos que não usaram do vinho, só colocou azeite, fez a casca, mas por baixo pura bactéria. Quando foi, o médico olhou e falou: está cicatrizado por cima, mas essa casca não vai cair, pelo contrário, está ruim. O médico chegava lá: quer morder esse pano? Morde, eu vou ter que pegar a sangue frio. Vira o rosto, arrancava a casca que estava em cima, por baixo cheio de infecção. Assim é onde não tem a doutrina de Cristo. Pregam um Cristo que só ama, só ama, só ama, só ama, mas não corrige. Só que cura, só que liberta, só que faz, só que serve o homem, mas não ensina a servir a Deus. Quando a verdade da situação chega, aquele falso amor, que é o amor encoberto que está em Provérbios, é tirado e a infecção está por baixo. Não teve cura do pecado, da ferida, das mentiras, dos enganos, dos adultérios, das fornicações. Não vou mudar a linhagem da palavra e nem entonação de voz para agradar a carne de ninguém, mas estou servindo com paz essa palavra, não uma palavra espancadora, mas uma palavra de verdade. Outros usou só vinho e esqueceram do azeite. Doutrina, surra, e comigo é assim mesmo, eu tenho o dom da espada. E bateu, foram duros até com a própria família. Glória ao Senhor. Mas a carne também precisa do azeite para cicatrizar. Ferida nunca fechou e viveu um crente machucado. Não atou as feridas, não cuidou, não levou para a estalagem, não colocou sob cuidado. Mas está aqui Jesus Cristo, médico de alma. Aleluia. Alguma coisa já ardeu aí? É o vinho. Glória ao Senhor, mas você deu glória a Deus. Receba agora também o azeite. O Senhor vai atar essas feridas para ela não ficar exposta. E quando Ele tirar a faixa, o mal já foi embora. Glória ao nome santo do Senhor. E assim o Senhor faz na nossa vida até o dia de hoje. Tem aqueles que falam: mas para que ir na igreja todo dia? Para que ficar ouvindo palavra sempre? Deus já falou a minha necessidade e está bom. Bem-aventurado é aquele que tem necessidade, que esse médico de alma continua cuidando de ti. Fica na estalagem. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Vai chegar dias, irmão, em que vão procurar lugar nas estalagens e não vão encontrar. Eu queria pregar isso, mas o Senhor está dando. Vai chegar dias que vão buscar, mas o hospedeiro já não está mais lá. Vão bater nas igrejas, mas o povo já não vai estar mais aqui. Porque ele voltou, veio buscar o que era dele. E quem não foi, pode bater na porta. O hospedeiro não tem mais. O Velho e o Novo Testamento, os dois dinheiros vão abrir, mas não vai ter a inspiração do hospedeiro. Estou te dando 2 dinheiros, cuida dele. Bem-aventurado o homem e a mulher de Deus, e dentro da palavra de Deus, ele faz as coisas por uma alma, por uma família, por alguém.
E o Senhor manda te falar: quando te faltar alguma coisa, pode suplicar, porque se não tiver, aleluia, condição aqui, o Senhor entra no teu sonho, entra na tua revelação, vai te ajudar, vai te iluminar. Viesses buscar uma palavra, o Senhor manda te dizer: eu sou contigo. Esse projeto não é só teu, é de Deus. O Senhor será glorificado na nossa vida. Só colocaremos isso sempre, irmãos. Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Entra na minha frente, tem misericórdia de mim, aleluia. E tem coisa que Deus faz, irmão, é no silêncio, não é na boca aberta. Bendito é o nome santo do Senhor. É alguém na prudência, é alguém vigiando, é alguém confidenciando com o Senhor as suas fraquezas, as suas limitações, aleluia. Aquilo que falta em nós, o Senhor vem e aparece. Ouvimos um testemunho aqui nessa noite, a palavra de Deus profetiza, mas tem muitas vezes nós sentimos daqui, aleluia, até alguém curvando no banco. Será que esse irmão está com toda essa revelação mesmo? Ou ele está imaginando? Mas o Senhor que sabe aonde ele está falando, a palavra vai como seta. Mas bem-aventurado aquele que está aqui agora na comunhão. O teu coração está aberto, não venha ser apenas uma seta, mas venha ser um bombardeio agora. A palavra possa atingir todos nós que aqui estamos, como uma granada, e tu sai daqui hoje cheio de confiança na presença de Deus. O que vamos fazer, irmão? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nossa proteção está nas asas do Altíssimo. Deus colhe aonde ninguém plantou. E Ele provou isso lá em Gênesis. Não precisou de semente nenhuma para fazer nascer nada. Produza a terra. Começou a produzir. Ele não precisou fazer lá um peixinho, o outro lá. Agora, produz as águas, almas viventes, répteis, grandes peixes. E ele que já conhecia tudo, quando teve um teimoso que não quis fazer a vontade do Senhor, mandou para aquele peixe que veio de gerações de outros: engole esse profeta aí para mostrar para ele que eu que mando. Deus cria tudo para a honra e glória do seu próprio nome. Até aquilo que aos teus olhos está errado hoje, te diz o Senhor, um dia você vai dizer: era Deus trabalhando e eu pensava que era o inimigo. Te diz o Senhor, não é o inimigo, é eu permitindo uma situação para você conseguir enxergar aquilo que eu quero que você veja, te diz o Senhor. É muito comum, irmão, de nós seres humanos, bendito é o Senhor, fazer uma interpretação e leitura, uma superfície que nós temos uma visão limitada. Tudo que um homem vê na sua plenitude é só em 3D. O único que vê em 7D é Deus. O único que enxerga a totalidade das coisas é o Senhor, pelos seus 7 olhos, seus 7 espíritos. Mas um homem sempre imagina: não vai ser assim, assim, assim. Feliz daquele que fala: Senhor, esse aqui é o meu plano, mas se não faz parte do teu plano, mexe nisso, Senhor. Glória ao Senhor. Quem é que faz isso, irmão? Vamos ser sinceros aqui hoje, diante de Deus. O homem na terra, irmão, ele gosta de escutar isso. Mas que coisa, que ideia que você teve, hein? Que projeto, que luz, que sabedoria que você é um visionário. Aonde você põe a mão vira ouro. Você realmente enxerga longe. Mas bem-aventurado o homem, a mulher de Deus que está aqui, venha dizer: Senhor, não sei nada, não posso nada, não sou nada. Vem na minha frente. Te garante o Senhor na revelação dessa palavra: se eu for na tua frente, termina esse ano, aleluia, você cantando, ensurdecendo os demônios que lutaram contra a tua vida esses anos todos. Aleluia. Na linhagem do culto que Deus me mostrou agora, o Senhor está passando aqui com a sua unção sobre as nossas cabeças.
Já recebeu o vinho, já recebeu o azeite, receba um pouco mais agora o azeite da unção do Santo, que é o Senhor Jesus. Haja poder no teu olhar, na tua boca, e aonde você for com o Senhor na tua frente, a arapuca do adversário, as travas que os demônios colocou, Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Irmãos, eu estou vendo aqui ferrolhos, coisas feias, escuras, bendito é o Senhor, que já vem vindo de alguns que passaram por lá e não conseguiram, mas o Senhor manda te dizer: eu vou na tua frente, e a hora que você chegar na frente da situação, você vai ver as coisas abrindo. Não é a tua mão, não é a chave que você imagina ser, é a ordem da palavra: abre o cadeado e os ferrolhos vai estourar. Estou sentindo a unção de Deus para pregar isso aqui. Ó emaranhado do adversário, ó tranca maligna, você vai estourar pelo poder da palavra de Deus. Tem coisa feia, irmão. O Senhor está mostrando aqui. Ficamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Que às vezes vem coisa da boca de alguém e ele está tomado pelo espírito maligno. E em vez da gente receber aquilo, já com o poder de Deus para acabar, o nosso sangue ferve. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. E em nós cria alguma brecha. E nessas lacunas o inimigo que é sujo coloca nessas fendas alguma coisa. Mas hoje chegou o dia de o Senhor passar, aleluia, na nossa vida. Onde tiver tranca, Deus já está estourando. Onde tiver alguma coisa sugando a bênção, a força, o poder, o ânimo, o Senhor já está arrancando. Estou sentindo aqui a presença de Deus. Você fraquejou, você errou, mas se diz o Senhor: eu não erro. E o Senhor está entrando agora com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua misericórdia. As armas do Senhor estão entrando na nossa vida. Irmãos, eu estou sentindo tanto poder por essa. Dói falar, mas tem alguns que estão aqui boiando e precisa da palavra que Deus acorda agora, em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai tirar essa covardia desses espíritos, desses demônios da tua vida. Aleluia, levanta a tua cabeça, dá glória a Deus, sai daqui dizendo: Senhor, eu conto com a tua presença. Olha o que aconteceu com Moisés, irmãos. Falou: eu vou enviar meu anjo diante de vós, Moisés. Não, Senhor, se o Senhor não vier na nossa frente, não nos faça sair daqui. Ele não estava desfazendo do anjo, irmão, mas ele precisava que o próprio Senhor fosse. E tem obra aqui, irmão, o Senhor está mostrando. É o Senhor que vai na nossa frente. Pode quem for. Se o Senhor não for na tua frente, não adianta alguém falar: não, mas eu vou lá, eu oro, eu abençoo, eu ponho a mão na cabeça, vai. Não vira não. E tem coisa, Moisés não falou isso aqui para desfazer de ser celestial nenhum. Ele sabia aquilo que ele ia enfrentar. E bem-aventurado é aquele e aquela que está na comunhão da palavra. E o Senhor manda te falar: você quer um anjo ou quer que eu vou na tua frente? Você tem consciência que esses dias, essas batalhas, tem coisa que você está precisando que o Senhor vai lá e solta. Então entra numa comunhão plena com Deus. Aleluia. Não é empolgação do testemunho que cumpriu, mas o Senhor me manda pregar dessa forma. Não é abril, já em março, aleluia, você vai ver que as cadeias caíram, os ferrolhos se estouraram. Irmãos, eu estou sentindo tanto poder aqui nessa palavra, e o Senhor não me mostra falando com um, com dois, não. É a igreja inteira que está precisando dessa providência. As tranqueiras do mal serão vencidas em nome do Senhor Jesus. Isso é na obra, isso é na parte material, isso é na família. Aonde tiver alguma tranqueira, o Senhor na frente derruba tudo por terra. Você vai cantar, alguma coisa começa já nesse mês que vem. E o Senhor não quer ser Deus na nossa vida de apenas março, nem de abril.
O Senhor quer ser todos os dias conosco, e podemos contar com Ele, porque Ele mesmo falou: eu nunca vou deixar vocês só, estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. Quem está dando glória agora já está sentindo como Moisés naquele dia. E como que eu vou saber que o Senhor veio? Entra na fenda da rocha, Moisés. Aleluia. Eu vou te cobrir com a minha mão, e na hora que eu tiver passado a minha glória de ti, eu vou tirar minha mão e você vai me ver pelas costas. Ah, que comunhão tão santa agora. O Senhor já está na nossa frente. Sai agora. Tu estás na rocha, mas pode olhar. Aleluia. Quem está em Cristo está na rocha, vai enxergar o Senhor já indo na tua frente. Vai cair cadeias, potestades, castas. Aleluia. E até alguém que bate no peito dizendo: eu tenho o corpo fechado, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me vence. Diz o Senhor, aleluia, por essa palavra: vou mostrar quem é que está contigo. É o Rei da Glória. Aleluia. Então o cuidado continua. E o Senhor, quando perguntou para ele: quem desses aí que você acha que usou de misericórdia para com o seu próximo? O terceiro é semelhante. Irmão, o mestre ensinou a amar e amou, se humilhar e se humilhou. Em tudo ele foi exemplo. Um hino que fala: o mestre que desceu do céu deixou exemplo aos santos seus. Quem hoje, que não é nem um milésimo, nada se compara a qualquer glória da terra, quem hoje é um homem milionário que se curva para lavar o pé dos outros? O Senhor que é digno de toda honra, toda glória e louvor, porque Ele é dono da glória, junto com o Pai. Era o único dono, o único herdeiro, e veio dividir a herança. Mas Ele curvou, começou a lavar o pé dos discípulos. Não que nós temos que lavar pé de ninguém, isso é um ato de humilhação. Porque naquela época o pé era o lugar que mais sujava, por conta das alparcas, e não tinha asfalto, era chão de terra batida. Então quando a pessoa andava, a terra cobria os pés, suava, eu vi isso no interior, virava aquele barro no pé da pessoa, aquela lama. Então para entrar dentro dos lugares santos, ou dos lugares sagrados, ou do lugar de uma festa, tinha que vir ali lavar o pé. O Senhor não só lavou, Ele lavou e enxugou. E começou a lavar. Pedro, que é isso, Senhor? Não, o Senhor lava meu pé? Jamais eu vou permitir que o Senhor lave. Se não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então pode lavar o corpo inteiro, Senhor. Já acabei com a pé. Não. É onde está sujo que tem que ser lavado. Mas bem-aventurado você que está aqui, e o Senhor te lavou a tua alma. Santo é o Senhor, e o Senhor está lavando a nossa alma. Se pegou alguma coisa em ti, ali que você não está conseguindo se livrar, o Senhor lava agora a nossa alma. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus está nos cobrindo com o sangue dele agora, lavando a alma, e aquilo que estava grudado na tua vida já foi embora. Deus seja louvado. Com uma oração agradeçamos a Deus.